Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos, então, fazer a correção da nossa última atividade, do dia 15/3. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês façam com bastante atenção, tá bom? Então, na última aula, nós falamos dos materiais condutores e isolantes térmicos, aqueles que vão ter mais facilidade em conduzir o calor e aqueles que vão, então, isolar. Então, a primeira questão, analise a figura e responda. Aí nós temos uma xícara de café e um copo com água com gelo. Em algumas horas, o que irá acontecer? O que vai acontecer com o passar do tempo? Então, o café ele vai esfriar, ele vai diminuir a temperatura e o copo com gelo vai aumentar a temperatura, porque esse gelo ele vai derreter e a temperatura vai aumentar, certinho? Na sua opinião, é possível que estes dois líquidos tenham a mesma temperatura em algum momento? Explique. Sim, em algum momento o café ele vai então perder temperatura, a água com gelo vai aumentar a temperatura e aí a gente pode ter então um equilíbrio térmico, ou seja, os dois recipientes vão ficar na mesma temperatura, certinho? Que a gente também chama de temperatura ambiente, ok? 2. Relacione os termos à sua definição adequada. Então, vamos lá. Temos sensação térmica, temperatura e calor. É a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. O que é isso, pessoal? Calor. Quando a gente tem a troca, então, de temperatura entre os corpos, certinho? É uma grandeza física escalar que pode ser definida com a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Temperatura. Lembra que temperatura é, então, a agitação das moléculas. Se eu tenho um corpo que tem muita agitação de moléculas, quer dizer que a temperatura está alta. Se o corpo tem baixa agitação de moléculas, eu tenho uma temperatura baixa, certinho? São as informações do ambiente que recebemos pela pele, o maior órgão do nosso corpo, como frio, calor, que seria, acho que frio, hein? Então, vamos lá. Quais são, então, o que a gente tem a percepção através da nossa pele é o quê? A sensação térmica, que ela pode sofrer interferências, lembra? Do vento, da chuva, certinho? Então, sensação térmica é a sensação que a gente tem da temperatura através da nossa pele. 3. Cite as 3 formas de transmissão de calor. Então, nós temos a condução, convecção e irradiação, certinho? 4. Em ferros de passar roupa, a parte superior, na qual se encontra o botão seletor de temperatura e o cabo de apoio, é feito de plástico. Já na parte que entra em contato com a roupa, geralmente é feita de metal. Explique essa escolha de materiais feitas pelos fabricantes de ferros de passar. Então, a região que a gente muda a temperatura, ou a região que a gente pega o ferro, ela não pode se esquentar. Ela tem que ficar numa temperatura ok, para que a gente consiga pegar o ferro e passar. Então, toda essa parte ela é revestida de plástico, porque plástico é um isolante térmico. Ele não vai deixar que a temperatura do metal embaixo passe para cima e quando a gente pegar, a gente queima a mão, certinho? A parte de baixo ela é de metal, que é onde ela tem contato. Por quê? Porque ela é um condutor de calor, porque ela tem que ficar quente para conseguir passar a roupa, para conseguir seguir a sua finalidade, certinho? Então, por isso que a parte de baixo ela é feita de metal, justamente para ter a condução de calor. E a parte de cima é feita de plástico para, então, isolar esse calor e impedir que a gente tenha algum acidente de queimadura, certinho? Então, é isso. Bem tranquila essa atividade, bem de boinha, tá bom? Eu estou postando esse vídeo aqui no YouTube, vou mandar no grupo para vocês, peço que vocês assistam com bastante atenção, bom? Beijinho e bom trabalho.